capacidade dos nutrientes e do padrão alimentar em impactar o cérebro e as emoções foi negligenciada por muitos anos. Desde o primeiro livro escrito sobre o tema, A Dietética do Cérebro, Inteligência e Prazer, de Jean-Marie Bohr, em 1993, um longo caminho foi percorrido até que a alimentação fosse realmente reconhecida como um dos pilares, um pilar muito importante para a saúde mental. Em 2009, uma publicação relacionada ao padrão alimentar e o surgimento de sintomas depressivos e ansiosos ganhou notoriedade. Essa publicação foi uma tese de doutorado e uma tese de uma universidade australiana, que acabou virando capa do The American Journal of Psychiatry. Esse artigo foi pioneiro de uma série de outros artigos que viriam a ser publicados dando luz à evidência do padrão alimentar e o risco de depressão e ansiedade. Nesse cenário, muitas questões também foram levantadas. Por exemplo, uma pessoa com depressão deveria incluir em seu tratamento uma modificação dietética, uma intervenção nutricional para então a melhora mais efetiva do seu quadro? Outras questões, como será que a alteração do padrão dietético preveniria o aparecimento, o surgimento de doenças mentais e o controle do humor? É possível que o padrão alimentar altere sinalizações do funcionamento do cérebro? Com o objetivo de responder a essas e outras perguntas, surgiu então a necessidade de uma nova área de pesquisa, focada, portanto, em estudar essa relação. O termo psiquiatria nutricional, ou em inglês, Nutritional Psychiatry, foi o termo criado, então, para concentrar o estudo das relações entre a nutrição, a alimentação e as doenças psiquiátricas, como a depressão, a ansiedade, dentre tantas outras. Um dos mecanismos muito estudados pela psiquiatria nutricional é o que chamamos de eixo microbiota, intestino e cérebro. Hoje, nós já sabemos que o nosso intestino e o nosso cérebro se comunicam de várias formas e que essa comunicação é bidirecional. Isso significa que o cérebro manda então informações para o intestino e vice-versa. Ou seja, patologias como a ansiedade e a depressão, assim como estados alterados de humor, podem impactar a saúde intestinal. Por exemplo, um quadro de ansiedade pode vir acompanhado de alterações intestinais, como dores abdominais, dores intestinais, alteração do padrão e da frequência da evacuação. Por outro lado, o intestino é também capaz de enviar mensagens e sinais para o nosso cérebro, impactando o desenvolvimento e manutenção de sintomas psiquiátricos. Ou seja, os estudos mostram que um desequilíbrio do ambiente intestinal, incluindo a alteração da composição e quantidade das bactérias que lá vivem, podem impactar a saúde mental. Esta relação, embora não seja causal, é uma forte relação de associação. Essa comunicação entre o cérebro e o intestino acontece de muitas formas, e uma delas é através do nervo vago, uma estrutura do sistema nervoso que conecta o intestino ao cérebro. O intestino também pode impactar o cérebro e o humor através da disponibilidade do triptofano. O triptofano é um aminoácido proveniente de proteínas da alimentação que no intestino, após ser ingerido, pode ser direcionado, absorvido e direcionado para duas vias, a depender da composição da microbiota. Em uma dessas vias, o triptofano é convertido em serotonina, um neurotransmissor associado ao bem-estar. Ou seja, quando há um desequilíbrio entre as bactérias que vivem no intestino, o triptofano que ingerimos, por meio da alimentação, pode ser desviado, sendo direcionado para uma outra via e ficando menos disponível, então, para a produção da serotonina, produzindo alguns compostos que são considerados neurotóxicos. Além disso, o desequilíbrio de bactérias intestinais, chamado de disbiose, aumenta a liberação de compostos inflamatórios. Compostos estes que podem atravessar a barreira do intestino e levar então sinalizações ao cérebro, aumentando um quadro que nós chamamos de neuroinflamação. Esse quadro, ele é agravado quando a inflamação nesse ambiente intestinal é tão grande que provoca um aumento dos espaços entre as células do intestino, aumentando assim o que nós chamamos de hiperpermeabilidade intestinal, aumentando a permeabilidade intestinal. Isso permite que mais moléculas extravasem, portanto, do intestino, piorando o quadro de inflamação no corpo todo, incluindo o cérebro.
Fica muito claro, então, a importância de cuidarmos da saúde intestinal e das bactérias que ali coabitam. Tanto para a prevenção quanto para o tratamento da depressão e da ansiedade, estas questões vêm sendo consideradas. Microbiota intestinal é o termo utilizado para denominar as bactérias que vivem no nosso intestino. A microbiota intestinal é única para cada indivíduo como uma digital. Cada um de nós, portanto, possui uma comunidade microbiana diferente, que é resultado de incontáveis variáveis, às quais nos expomos ao decorrer da vida e também durante a gestação. Os fatores que modulam a microbiota incluem atividade física, dieta, idade, uso de antibióticos, o tipo de parto, a genética e a epigenética que eu acabo de citar. Apesar de modulada ao longo da vida, podendo sofrer então variações de acordo com os nossos hábitos de vida, os 2 primeiros anos de vida são mais decisivos para determinar as características gerais dessa microbiota intestinal. Ou seja, por volta dos 2 anos de idade, a microbiota intestinal se torna relativamente estável, está pronta. Essa microbiota, no entanto, sofre alterações na diversidade durante toda a vida, à medida que esse indivíduo é exposto a fatores ambientais. No entanto, a colonização inicial tem um impacto importante e a microbiota tende sempre a voltar aos padrões do início da vida. Por esse motivo, ressalta-se a importância do padrão alimentar materno durante a gestação e até mesmo o padrão da introdução alimentar. Na gestação, porque o momento do parto é crucial na formação da microbiota do bebê também. Estudos mostraram uma associação entre disbiose e depressão, relatando alterações na composição da microbiota de pacientes, por exemplo, com diagnóstico de depressão maior, em comparação a indivíduos saudáveis, particularmente em termos de diversidade microbiana e abundância relativa de táxons bacterianos específicos. Embora os resultados entre os estudos ainda sejam um pouco divergentes, o aumento de bactérias pró-inflamatórias, como as proteobactérias, e a depressão de bactérias anti-inflamatórias em pacientes com depressão foram os resultados mais consistentes destes estudos. Dentre os fatores que podem impactar a microbiota, a dieta é um dos mais importantes. Mesmo a curto prazo, a modificação dietética pode alterar a microbiota intestinal. Por isso, a nutrição ganha cada vez mais destaque como um pilar fundamental para a prevenção de doenças psiquiátricas e na melhoria da qualidade de vida desses pacientes, além de estar envolvida na redução de sintomatologia desses quadros. Muitos estudos mostram menor incidência de depressão em indivíduos que justamente seguem padrões alimentares mais saudáveis. Esses padrões são caracterizados por uma abundância de vegetais, de frutas, de alimentos integrais, alimentos inteiros, castanhas, sementes, leguminosas, além de quantidades moderadas de laticínios, ovos e peixes. Em contraste, um padrão alimentar que inclui muitos alimentos com adição de açúcar de mesa, com alto teor de gordura saturada, com grãos refinados, alimentos fritos e processados, as carnes embutidas, os laticínios com alto teor de gordura e a baixa ingestão, portanto, de frutas e vegetais, está associada a uma maior incidência de depressão. Existem padrões específicos já estudados. O padrão alimentar com maior evidência científica para melhoria dos sintomas depressivos é o padrão que nós chamamos hoje de padrão mediterrâneo. E o que seria essa dieta mediterrânea? A dieta mediterrânea começou a ganhar notoriedade com um estudo que começou a ser realizado em 1958. O estudo dos 7 países comandados por Ancel Keys. Os primeiros estudos focaram principalmente no potencial benefício desse padrão alimentar para a saúde cardiovascular. Mas à medida que os anos passaram e a ciência evoluía, o impacto da dieta mediterrânea em outros aspectos da saúde humana também começou a ser avaliado. Muitos estudos recentes se dedicaram a avaliar então a relação entre esse padrão alimentar mediterrâneo e doenças psiquiátricas, principalmente na depressão. O benefício desse tipo de alimentação na saúde mental se deve, principalmente, pelo menos em partes, aos seus efeitos benéficos para a saúde intestinal. A dieta mediterrânea está associada a uma maior alfa-diversidade microbiana intestinal, níveis mais baixos de inflamação gastrointestinal
e maior integridade dessa barreira intestinal que nós falamos no começo deste vídeo. A maior adesão à dieta mediterrânea também foi associada à redução do número de bactérias patogênicas, como a Escherichia coli, por exemplo. O aumento de bactérias comensais, como bifidobactérias. E nós podemos destacar pelo menos 4 características deste tipo de padrão alimentar, que trazem benefícios para o intestino e, consequentemente, trazendo esse benefício ao intestino, para a saúde mental, possivelmente. 1. A abundância de verduras, de legumes, grãos integrais, alimentos in natura, alimentos inteiros. Esses alimentos são ricos em fibras e polifenóis, que atuam como pré-bióticos. Isso significa que eles podem ser metabolizados pelas bactérias que vivem no nosso intestino, gerando, a partir daí, compostos extremamente saudáveis, benéficos para o nosso intestino e para o metabolismo como um todo, como os ácidos graxos de cadeia curta. Os pré-bióticos são capazes de modular o ambiente intestinal e estimular o crescimento dessas bactérias benéficas. 2. Baixa quantidade de gordura saturada. O excesso de gordura saturada parece afetar a microbiota intestinal, podendo contribuir para o quadro de disbiose que nós citamos aqui. 3. Quantidades moderadas de proteínas. O segredo aqui é moderação, não exclusão. A proteína é sim um nutriente muito importante e pode ser interessante aumentar a sua quantidade em muitos momentos, em muitas estratégias, como por exemplo o emagrecimento, hipertrofia, recuperação de quadros cirúrgicos. No entanto, o excesso de proteína não parece ser interessante para a saúde do intestino, especialmente o excesso de carnes, porque ele aumenta a concentração de proteobactérias e pode levar a um desbalanço entre bactérias boas e bactérias ruins. E 4. Maior concentração do ômega 3. O ômega aumenta a produção e secreção de fosfatase alcalina intestinal, uma enzima que induz alterações na composição das bactérias intestinais, resultando, portanto, na diminuição da produção de metabólitos tóxicos de bactérias e na redução da permeabilidade intestinal, o que, por fim, acaba por contribuir para o controle da inflamação. Os alimentos fermentados, por exemplo, os iogurtes naturais, também são benéficos para o intestino, pois normalmente contém cepas de lactobacilos que podem contribuir para a modulação do ambiente intestinal. Mas é importante também falarmos aqui que esse iogurte precisa ser o mais natural possível, idealmente aquele com apenas 2 ingredientes, leite e as bactérias que fazem a fermentação. Você pode comer o iogurte com frutas mais docinhas, como uma banana, e caso sinta necessidade, adicionar um pouquinho de mel para adoçar, a aveia, castanhas. Uma forma também de contribuir com fibras, compostos bioativos, vitaminas e minerais nessa refeição. Em alguns casos, a suplementação também pode ser interessante. Por exemplo, alguns estudos mostram que a suplementação de probióticos, principalmente o de múltiplas cepas, pode trazer benefícios para pacientes com depressão ou ansiedade. E aí, obviamente, nós avaliamos cada caso. Probióticos são produtos contendo bactérias vivas que modulam a nossa microbiota, trazendo benefícios para o intestino e, como consequência, também para o cérebro. O outro suplemento muito estudado é o próprio ômega 3. O ômega é um nutriente que pode ser ingerido por meio da alimentação, através da ingestão, então, de peixes de água fria e algumas sementes, como chia e linhaça. Mas como eu já mencionei aqui, esse nutriente possui importante atividade anti-inflamatória e também contribui para a saúde do intestino. Além disso, é muito importante que o ômega 3 esteja equilibrado com o ômega 6, um outro nutriente que nos é essencial, mas com uma atividade pró-inflamatória. No entanto, a dieta atual da maioria dos brasileiros, ela costuma ser baixa em ômega 3 e muito alta em ômega 6. E por isso, algumas vezes, a suplementação pode ser bem-vinda. Estudos científicos mostraram que a suplementação dos ácidos graxos ômega 3 contribui para a melhoria dos sintomas ansiosos e depressivos, pelo menos em parte por seu impacto, especialmente no intestino. É importante estarmos atentos à qualidade dessa suplementação de ômega 3. Por exemplo, é essencial que esse suplemento tenha selos de qualidade e selos estes que garantem o fornecimento sustentável de ômega 3 e a ausência de metais pesados. Os metais pesados são potenciais neurotóxicos e outras impurezas na composição desse ômega devem ser observadas. Os selos garantem isso. Especificamente para a depressão, existe uma importância na suplementação de ômega 3 com uma maior concentração de EPA do que DHA.
Portanto, agora que você entende a importância da alimentação e da suplementação também na saúde mental, não desista de fazer melhores escolhas diárias, independente de qualquer outra questão. A nutrição não é apenas sobre emagrecer ou não emagrecer. Vai muito além do seu peso na balança e impacta de diversas formas o seu estado de saúde. Cuide da sua alimentação, cuide da sua saúde mental. Um beijo e até a próxima!